Na verdade, esse bando de homens que sobe a montanha são uns bobões, uns trouxas que estão pagando pra fazer algo que na verdade é de graça, que é sentar a bunda na cadeira e rezar e ler a Bíblia. Legendários. Pablo Marçal, Thiago Nico, Eliezer, Neymar Pai. Esses são alguns famosos que participaram de evento legendário. Movimento legendário. Pô, assim, você não caso legendário. Eu sei que você já ouviu falar desse movimento. Afinal de contas, é o encontro com Deus ou golpe? O que está por trás? Quais são os segredos obscuros que ninguém te conta sobre subir a montanha? Tudo isso você vai descobrir nesse vídeo. E eu vou ter que falar uma coisa pra você. Eu fiz o Legendários, tá aqui a minha plaquinha que prova que eu fiz. E é o seguinte, antes de fazer, nós somos obrigados a assinar um termo de confidencialidade com severas consequências legais, caso nós quebremos o sigilo do que acontece lá dentro. Eu estou arriscando ser processado pra fazer esse vídeo aqui, porque o que acontece lá dentro é um verdadeiro absurdo e eu não ficaria com a minha consciência tranquila se eu não alertasse todo mundo que está aqui sobre esse movimento que é perigosíssimo. Então fica até o final desse vídeo pra entender os reais perigos dos legendários e você vai se surpreender. De uns tempos pra cá, esse movimento Legendários começou a aparecer em tudo quanto é lugar, celebridades postando, influencers comentando, e a internet ficou dividida. Uns dizem que é transformador, outros detonam, e hoje eu vou te explicar tintim por tintim o que acontece lá dentro e quais são as principais críticas e o que, sobretudo, está por trás dos Legendários. Pra quem não sabe, o Legendários é um movimento cristão internacional voltado exclusivamente para homens. Mulheres não podem participar, são barradas, são proibido. Esse movimento começou em 2015 na Guatemala, com um camarada chamado Chep Putzo. E esse movimento chegou ao Brasil e com muita força. Com que proposta? Levar os homens a uma reconexão com a fé, com a autorresponsabilidade, com valores, e tudo isso por meio de experiências intensas, trilhas, desafios físicos, desafios emocionais, sem celular, sem conforto, você com você mesmo, uma espécie de bootcamp de alma. E o Legendários parte de uma premissa, de que muitos homens estão perdidos. Você vê isso ao seu redor? Perdidos emocionalmente, perdidos espiritualmente, perdidos socialmente. E aí que o Legendário surge como um convite à restauração, pegando justamente nessa dor. E é claro, um movimento que cresce tão rápido, com tanta repercussão, inevitavelmente acaba sendo severamente criticado. Eu vou falar pra minha mulher que eu vou passar um final de semana, eu e vários caras, numa montanha, sai na quinta, volta na segunda. Amor, relaxa. Sim. É pra melhorar o nosso relacionamento. E é por isso que agora nós vamos abordar as críticas feitas na internet e o que podemos refletir sobre cada uma delas. A primeira crítica é sobre o custo. Tem retiros um pouco mais acessíveis, por volta ali de R$1.800, R$2.000. Outros retiros passam de 10 mil. Já alguns outros passam de 80 mil. Eu já te aviso que o que eu fiz não foi 80 mil, tá? Tava mais perto dos 10 mil do que dos 80 mil. E como que algo espiritual pode custar tanto? Muitas pessoas disseram. Vocês estão pagando para acessar Deus? Você não estaria gourmetizando e elitizando a espiritualidade? Na verdade, esse bando de homens que sobe a montanha são uns bobões, uns trouxas que estão pagando pra fazer algo que na verdade é de graça, que é sentar a bunda na cadeira e rezar e ler a Bíblia, achando que o dinheiro vai comprar um pedaço no céu, como antigamente era. Será que é isso realmente o que está acontecendo? Eu vou ter que ser um pouco polêmico aqui. Qual que é a minha sincera visão sobre esse negócio do custo? Em primeiro lugar, você dizer que não pode se pagar pra ter uma experiência porque ler a Bíblia e rezar é de graça, seria mais ou menos você dizer que não iria em uma imersão, em um evento, em um curso pago sobre qualquer tema que for, empreendedorismo, oratória, marketing digital, o que for, porque existe conteúdo gratuito no YouTube e porque existem livros de graça no PDF. Eu realmente não entendo essa demonização que existe no que envolve dinheiro, ainda mais porque ninguém é obrigado a ir. E eu vou dizer uma coisa que poucas pessoas sabem, mas quem vai paga e quem trabalha lá paga também. Aí você pode estar dizendo, nossa, quer dizer que é uma dupla exploração, a gente paga até pra trabalhar. Aí eu te pergunto, por que tem tanta gente que paga pra trabalhar? Usa a cabeça. Por que essas pessoas fazem isso? Sendo que ninguém é obrigado, é opcional. Será que existe alguma vantagem, algum ganho, alguma transformação que essas pessoas experimentaram e que elas entenderam o valor disso? E sabe o que eu também acho estranho? É que a sociedade como um todo não critica com a mesma veemência coisas mais mundanas, como gastar com bebidas, com festas, com camarotes, com shows que, se você vai analisar a simbologia e a imagética desse show, é quase que um ritual satânico
que está sendo performado no palco. E a sociedade bate palma. As pessoas vão e curtem e entram nessa frequência. Só que aí pagar pra algo que é espiritual e de valores e princípios, isso que é repreensível. Não pagar para dar vazão às suas luxúrias. A segunda crítica que fazem aos legendários é: estão trocando terapia por retiro. Estão achando que só ir lá 3 dias, 72 horas numa montanha vai resolver sua vida. E terapia que é bom? Nada. Eu não vi, eu desconheço alguém que fez o Legendários e que fica gritando aos 4 ventos que terapia é inútil, que terapia não serve pra nada. Terapia é sim fundamental. Saúde mental é extremamente importante. Eu só não entendi como que uma coisa anula a outra. O Legendários não oferece substituto, e sim um complemento. Tem muita gente que nunca parou pra olhar pra dentro e por conta dessa experiência vai começar a cuidar mais de si. Muitos homens chegam lá mais fechados, duros, céticos, saem pedindo perdão, recomeçando. E aqui eu vou precisar falar da minha experiência com Legendários. Pessoal, vocês veem aqui o Giovanni, o El, professor da oratória, querendo ou não, a gente põe toda uma pompa pra passar autoridade. Mas a verdade é que, assim como você, eu tenho meus problemas, eu tenho meus vícios, eu tenho meus defeitos, e eu não vou abrir ainda porque eu não tô preparado pra contar essa história publicamente, mas eu perdi um grande vício no Legendários. Era um grande defeito que eu tinha, um grande quarto escuro. Sabe aquele quarto escuro que todo mundo tem? Talvez você tenha um quarto escuro, que é um lugar que ninguém conhece, só você, e você sabe que é uma coisa que você tem que cuidar, que não é uma coisa boa, mas você não consegue perder isso. Eu tinha isso, e eu perdi no Legendários, sendo que eu já fiz terapia durante anos, e eu não tinha perdido. Você quer saber outra coisa que aconteceu lá comigo? Eu me comprometi a nunca mais beber. Olha só que interessante. Eu nunca gostei muito de beber cerveja, tudo mais. Eu vou ser sincero, eu bebia só socialmente, pra agradar os outros, pra me enturmar. E quando eu fui ganhando mais dinheiro e subindo na vida, eu fui começando a frequentar grupos que bebiam vinho, porque afinal de contas é sofisticado você conhecer de vinho, você fica culto, você vai ser visto como uma pessoa com um gosto aprumado. E eu comecei a beber vinho, comecei até a fazer mentoria de vinho pra entender mais, pra enturmar, pra agradar os outros. Eu pessoalmente nunca nem gostei disso. E quando eu estive lá, uma coisa que me pegou muito foi entender sobre a minha responsabilidade como produtor de conteúdo. Eu tenho milhões de pessoas que me acompanham. Só no Instagram são 2 milhões. Agora você imagina, quando eu posto um story bebendo um vinho, só isso, só postei um story, eu consigo ter autocontrole, até porque eu tenho uma vida estruturada, isso não vai me fazer tão mal. Mas milhões de pessoas que estão acompanhando aquele conteúdo vão ver naquele story uma validação desse comportamento. E pessoas que não têm a mesma vida estruturada, que não têm a mesma conexão espiritual, que não têm a mesma saúde, podem acabar caindo no excesso. E a gente sabe os problemas que o excesso de bebida traz, não preciso nem ficar chovendo no molhado aqui. Então, por conta da minha responsabilidade, eu decidi não beber mais. Isso é uma coisa que aconteceu no Legendários, que não aconteceu com terapia. Então, eu não vejo o Legendários como um ataque à terapia de maneira nenhuma. A terceira crítica é pesada. É sobre uma visão antiquada de masculinidade, quase que uma masculinidade tóxica, que exalta o machão, que coloca o homem num papel de protagonista da família, como se ele tivesse quase que superior à mulher. Na prática, o que se vê lá dentro é o contrário. Homens que eram durões, se ajoelhando, sendo vulneráveis, assumindo erros, buscando ser pais melhores, maridos mais presentes, líderes mais humanos. E eu não sei se você reparou isso, mas existe uma onda no Ocidente de... Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras para vocês não me cancelarem, mas de enfraquecer o homem, no sentido de que ser um homem forte, viril, é quase que agressivo, é quase que violento, é uma coisa negativa. O legal mesmo é não ter essa força. E eu vou ser sincero, eu sinto que eu era essa pessoa. Você pode ver pelo meu porte físico, pela minha aparência como um todo, eu tenho esse jeito de um cara um pouco mais Nutella, talvez até mesmo um pouco mais afeminado, porque eu não sou esse machão. E quando eu fui no Legendários, eu tive que perder um pouco esse meu lado, eu tive que despertar dentro de mim uma força que eu não sabia nem que tinha, porque foi tanto desconforto físico, mental, fome, sono, frio, roupa molhada. Gente, aprender a montar barraca. Eu nunca tinha montado uma barraca, me desculpe, eu não acampei quando eu era criança. Meu pai nunca me ensinou. Você sabe montar uma barraca? Pois é, eu não sabia. E quando você tá dormindo no chão duro, no frio, com roupa molhada, numa barraca que você acabou de montar, algumas coisas mudam em você. Você fica mais casca grossa. E é interessante porque o Legendários, ele prega que o homem, ele nasceu pra lutar. O homem, ele
é um lutador por natureza. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente luta as lutas erradas. A gente desconta a nossa falta de controle emocional na família, enquanto era pra gente estar lutando por quem não pode lutar e lutando com princípios. Então, essa parte da masculinidade foi uma coisa que pra mim fez muito bem. E talvez você conheça homens que estão precisando ativar essa masculinidade com princípios. A quarta crítica é sobre o sigilo. Ai, mas você não pode contar o que acontece lá dentro. E como pessoa que participou do movimento, a ideia do sigilo não é esconder coisas maléficas, e sim preservar, inclusive, a privacidade de pessoas que têm experiências muito fortes lá. Então a gente tá falando de um código de honra que existe porque lá dentro as pessoas compartilham situações muito íntimas. Eu fiz uma edição do Legendários chamada Top Master, que é como se fosse uma versão para influencers, e junto comigo fez muitos outros influencers muito famosos, com milhões e milhões e milhões de seguidores. E eu ouvi da boca deles coisas pesadíssimas que eles viviam, que eles passavam. E isso eu olhei assim e eu falei, caramba, eu não tinha ideia, porque eu via eles nas redes sociais como se fossem inquebrantáveis, como se fossem pessoas perfeitas. Essas pessoas têm seus desafios. Agora você imagina como que eles iriam se abrir se tivesse gente filmando, se tivesse gente expondo. Então, se você for lá, você vai entender por que que existe um sigilo. Mas é um sigilo parcial. Você tem tantos vídeos aí dos Legendários que mostram o que tem lá dentro. É só uma parte que é sigilosa. Inclusive, muitos vídeos circulam por aí. Nossa, mas isso é uma vergonha alheia. Isso é humilhante, isso é meio cringe. Porque você fica de 4, porque você faz não sei o quê. Quando você tira de contexto, realmente fica estranho. Agora, quando você está inserido na experiência, tudo que é feito lá no Legendários tem um propósito. Então, se você vê uma pessoa, por exemplo, deitada no chão, de cara pro chão, por que que se faz isso? Porque a gente aprende muito a controlar o orgulho, a ser menos vaidoso. Mas eu vou reservar esse tema para outro vídeo. Tem outra crítica que o pessoal faz muito, que é, mas isso aí é um negócio evangélico. Eles falam que não é uma religião, que é neutro, só que na verdade é tudo pra converter gente pra virar evangélico. Até porque é cheio de pastor lá. O que eu posso te dizer é, o Legendários não é uma seita, não é uma igreja, não é uma religião, não é um partido. O Legendários é uma experiência pra quem quer se conectar mais com Deus. E é natural que pessoas e instituições que têm essa conexão com Deus estejam presentes, porque eles que vão guiar a gente pra ter essa experiência. Se você quer ter mais fé, ativar a sua fé, se conectar espiritualmente, você precisa estar perto de pessoas que já atingiram esse resultado. E é por isso que existem pessoas e pastores, instituições que nos ajudam com isso. E se você ainda não tem fé, talvez esse seja o primeiro passo. Tem dois tipos de pessoas que não vão gostar do Legendários de jeito nenhum. E vou falar isso correndo o risco de ser cancelado. O primeiro são pessoas mais puxadas para a esquerda progressista. Ai, Giovanni, como assim? Que história é essa? Do nada você começou a falar de política, você tá estereotipando e generalizando. Não, é a minha percepção, porque lá a gente fala muito de valores e tradição e o papel do homem na sociedade e de Deus. E quando, pelo menos a visão que eu tenho, quando eu vejo uma seara da sociedade que relativiza tudo, que relativiza o papel do homem, que relativiza Deus. Então são pessoas que naturalmente vão ter um pé atrás com Legendários. Talvez você que esteja vendo esse vídeo tenha um pé atrás com Legendários, porque você é desse grupo e tá tudo bem. Não é pra você. Eu até diria, é pra você também. Só que talvez você não esteja preparado pra entender isso. E tem o segundo grupo, que é realmente quem é ateu, quem é agnóstico. Vai olhar e vai falar, meu Deus, que é isso? Isso é coach masculino misturado com evangélico, misturado com... Olha, eu vou falar de mim. Eu era uma pessoa que nasci num lar católico, fiz até a primeira Eucaristia, depois eu comecei a ter muitas dúvidas com relação à fé e dogmas religiosos, me afastei. De uns anos pra cá, eu comecei a reativar esse meu lado espiritual. E eu já vinha, só que tinha ainda uma trava. Eu penso em fazer um vídeo só sobre essa minha trajetória de conversão religiosa. Depois comenta aqui se você gostaria de ver esse vídeo. E eu já vinha passando por essa transformação, e foi no Legendários que eu finalmente me batizei conscientemente, sem ser um bebê. Então escolhi me batizar, aceitei Jesus. Ai, Giovanni, quer dizer que você sofreu uma manipulação e uma lavagem cerebral? Logo você, uma pessoa tão inteligente, tão crítica, que entende de gatilhos mentais, você se deixou levar pelo emocional? Me deixei levar pelo emocional, porque às vezes você é muito racional. E a fé é sobre você acreditar naquilo que você não consegue ver racionalmente. E quem não tem e nem quer ter conexão com Deus, obviamente vai achar o Legendários meio estranho. Só que eu desconheço uma pessoa que fez Legendários e não tenha saído uma pessoa melhor. Se você conhecer, comenta aqui, porque eu não conheço. Então, resumindo, o Legendários ele não é perfeito. Nada é perfeito, só Jesus. Mas ele tem causado um impacto real na vida de milhares de homens. E também de mulheres, de filhos, de famílias que são lideradas por esses homens. E a pergunta que fica é, você está criticando porque você fez e tem embasamento? Ou você está se deixando levar pela opinião de pessoas que criticam
criticam sem ter feito e você também, sem fazer, está criticando por conta de um efeito manada. Eu não tô te pedindo pra você defender, pra você atacar, pra você fazer ou não fazer, eu só estou te convidando. Que tal você conhecer mais antes de cancelar? Você que está assistindo esse vídeo, se você é homem e você sente que tem algo dentro de você que precisa mudar, que precisa despertar, talvez esse aqui seja o seu chamado. E se você é uma mulher e conhece um homem que precisa se reconectar com a sua essência, manda esse vídeo pra ele. Transformação dói, mas a estagnação mata. Eu estou pensando em fazer um vídeo só com os 10 principais ensinamentos que eu tirei da minha experiência com Legendários. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo do canal do El Professor da Oratória.